Você se casar com essa mulher? Foi Deus, me orientou. Deus não falou nada disso comigo. Deus falou que a valor é outra. E tem gente que fica caçando o profeta para dizer que vai se casar. Tem gente que se deixa influenciar por Miriam. Tem que ser o que Miriam quer. Porque a Miriam se julga a irmã mais velha e quer mandar no pedaço. Não reconhece a liderança quando cai na mão de alguém mais novo. Tem gente que subestima líderes jovens. E Miriam subestimava líderes jovens. Não é essa não, Moisés. Está totalmente enganado. Não, porque Deus falou comigo. Questiona o líder. Põe em xeque a palavra do líder. E Arão concordava com Miriam e não concordava com Moisés. Ou que aquela palavra tem uma conotação negativa. Os que buscam pretexto não se prender aquela única palavra esqueceu o todo da sua pregação. O invejoso é para vocês assim, 10 virtudes, uma falha. Esquece das 10 virtudes. Vamos maximizar as falhas e minimizar as virtudes. Porque existem os caçadores de sombras. E existem os caçadores de luzes, de pontos luminosos. Tem gente que só vê lá do bom da vida o melhor das pessoas. São pessoas tratadas por Deus, que não suspeitam o mal. E o amor não suspeita o mal. Pessoa que muito ama, muito suspeita o mal. Ou pouco suspeita o mal, melhor dizendo. Onde estão os caçadores de luzes aqui? Eu prometo que vou perguntar onde estão os caçadores de sombra. Sejamos como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos. Acaba de tomar um banho. Aquele sabonete feio fazendo propaganda gratuita. Odor. Aí depois você toma um banho de alpista. Você sai cheiroso e a mosca procurando chave e corpos limpos. A gente pode procurar andar certinho e sempre tem um cabra caçador de sombra. Onde há luz, há inseto. Você sabia disso? Já viu os cupins? Quando a gente chama de cupins, eles vão em direção à luz. Aleluia. Se está cheio de cupim aí, é porque você está brilhando, meu irmão. Espírito Santo de Deus, aleluia. Onde a luz, diga comigo? Há inseto. Não enche de cabeça, não. Quanto mais eles ficarem ali rodeando a luz, o calor vai aquecendo, vai anulando um pouco do líquido do corpo. Já notou? Daqui a pouquinho a mariposa seca. O mariposo seca, vai se desidratando todo mundo. Vai todo mundo morrendo e você continua brilhando. Esse foi ter que limpar as caras bem de sangue corpo ali. Foram lá para te matar, para te apagar, mas foram apagados. Aí, meus irmãos, versículo 12, disseram, porventura, falou o Senhor somente com Moisés. Ciúme. A nossa intimidade com Deus provoca admiração ou inveja. Quanto mais você buscar intimidade com Deus, haverão pessoas que vão te admirar, que terão de Deus, a mulher de Deus. De outro lado, terão pessoas que vão te odiar por isso. Porque a nossa intimidade com Deus provoca admiração, como também provoca inveja, ou admiração ou inveja.
No caso aqui, provocou inveja. Outra coisa é fácil. Diante do teu sucesso, se a pessoa não se sente feliz com o teu sucesso, é porque está morrendo de inveja. Se a pessoa se diz, poxa, você não esteve na minha formatura, ela disser que houve um problema, não olha nos teus olhos. A gente não sabe encarar assim os olhos. A gente não sabe encarar assim. Os olhos. Aí diz aqui, ó, disseram porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós. E o Senhor ouviu tudo que a gente fala, de bom e de ruim, o Senhor ouve. Quem que o Senhor está ouvindo, hein? Quem que o Senhor tem ouvido ultimamente? Quem que tu tens falado que Deus está tomando nota, está registrando, que tem o livro das obras, teremos que dar conta de cada palavra que a gente profere. Meus irmãos, o Senhor ouviu, opa, estão falando do meu servo. E não pouco esforço, não, olha, tão agressivo, tão vingativo, tão pejorativo, tão discriminatório. E Deus está tomando conta e tomando nota. Só tem, meus irmãos, que naquela crise de ciúme, de inveja, que se instaurou dentro de casa, naquela crise de família, vamos ver e aprender ao mesmo tempo com Moisés como ele se safou da situação, como ele superou a crise de família. Quando você é apunhalado, quando você é criticado, quando você é perseguido, como você age? Vamos ao versículo 3. E era farão Moisés muito bravo. Ué, manso? Sua vida está manso? E era o varão Moisés muito nervoso, muito agressivo, muito vingativo, muito manso. O manso é visto por muitas pessoas carnais como um bobo. Hoje, a cultura secular diz que ser manso é ser bobo. E a cultura secular está dentro da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja pensando como o mundo lá fora pensa. Quanto nós não aprendemos desde a minha idade? Não leve desaforo para casa. Não leve desaforo para casa. Não leve desaforo para casa. Isso virou lei dentro de nós. Aí Jesus diz assim, se alguém te bater na face, arregaça as mangas. O que Jesus disse? O que é isso? Jesus jamais vai pedir algo que a gente não possa fazer. Jesus não é incoerente nem contraditório. Se ele disse que eu posso oferecer a outra, porque eu posso. Na verdade, isso significa, no original grego, ter capacidade de suportar a afronta. Tem gente que não tem. Pisa no lado. Cuidado, hein? Pisa no debate, porque o braço vai do lado. Tem muita gente que não é o que já era para ser, que não tem o que Deus tem para entregar nas mãos, porque falta
diz que ele não era bom, porque ele era manso. E era o varão Moisés muito manso. Olha o muito aqui. Mais do que todos os varões que havia sobre a terra. Isso aqui é QE, irmãos. Consciente emocional. Não tinha só um QI, um consciente de inteligência brilhante, mas uma estabilidade emocional fenomenal. Ele sabia que Arão e Miriam, por detrás das quatro paredes, malhava, opa, eu não vou deixar isso barato não, vou resolver isso agora, porque eu sou cristão, mas não sou bobo. E nada. Ele sabia que Deus ia ouvir, porque tinha intimidade com Deus. Deus disse assim: Moisés, fica quieto. Quando Deus fala, você fica quieto, fica. Moisés, não haja, Moisés, deixa comigo. Um homem de intimidade, ele tem sensibilidade para ouvir o que Deus quer, para ouvir o que Deus fala. Ele não age como uma mula, como um cavalo, que precisa de freio, senão se lança no barranco, no precipício, no abismo. O manso precisa de freio. A mansidão é o freio. Aí diz aqui, versículo número 4: E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E assim eles saíram. Saíram os três. Moisés, Arão e Miriam saíram de dentro de casa, da tenda da congregação, se puseram à porta da congregação, porque Deus queria ter um diálogo com os três. Versículo número 5: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. O Senhor desceu, mas não porque vem em resposta às orações, ele vem em resposta à sua indignação. Tem igreja que Deus faz Deus descer, sabia? Porque ora, porque chora, porque se curva, porque se humilha, Deus sai do seu trono e diz: eu vou lá, é somente a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas tem igreja que faz Deus sair do trono para poder colocar nas mortes. Deus desceu para brincar, irmãos. Não desceu para abençoar. Tem muito lugar que Deus está descendo para brigar. Para um ajuste de conta. E Deus desceu. E misericórdia. Nem quero imaginar como é esse negócio de Deus descer para brigar. Lá na congregação, Deus está descendo para abençoar ou para brigar? Deus está com ninguém ganhar a briga de Deus, não. Tu já entra como perdedor. A questão de Jacó tem que ser analisada à luz de uma boa exegese. Versículo 5: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos, visão ou sonhos, visão ou sonhos, visão ou sonhos, falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Conteste a Deus agora. Deus está exaltando Moisés, porque Moisés não se defendeu. E Deus defende quem não se autodefende. Arão e Miriam, malhando, humilhando Moisés. Agora vem Deus e exalta Moisés para Arão e Miriam. É isso que acontece. Ou você crê, ou você não crê nisso. Gente, aquele que está te perseguindo, falando mal de você, espere, confie, seja manso, vão te procurar para se retratar e vão ver Deus te exaltar.
boca, verso 8, falo com ele, e de vista, e não por figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Essa expressão contra, a gente vê reiteradas vezes espalhada durante o texto. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ou contra eles se acendeu e foi-se. Deus se despediu. Ou saiu sem se despedir. Quando Deus, ele desce em resposta às orações, quando ele sobe, a bênção fica. Mas quando Deus vem para brigar, para ajuste de contas, ele vai e a consequência do pecado fica. Vamos ver o que aconteceu no versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Que desgraça, irmãos. É quando a nuvem se desvia da casa de Deus. A gente está cultuando, mas não tem nuvem mais em cima da gente. Tem órgão, tem piano, tem teclado, tem bateria, tem guitarra, tem saxofone, tem clarinete, tem violino, tem coral, tem grupo de jovem, grupo infantil, grupo de adolescente, grupo da CID, bom pregador, bom educador, tem uma rede de obreiros, mas não tem a nuvem. O que faz a diferença é a nuvem sobre nós. Aí tudo ganha forma e sentido. O piano, o órgão, a bateria, o violino, o clarinete, o saxofone, a bateria, o microfone, o pregador, o educador, o pastor, o obreiro, o irmão, a irmã. Quando a nuvem está, tudo é melodioso, harmonioso. Porque o que faz a diferença é a nuvem sobre nós. Mas a murmuração afasta a nuvem de Deus e sobre a nossa cabeça. Sabe o que se constatou depois que a nuvem se foi? Versículo 10. E a nuvem desviou-se sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Arão olhou e disse: meu Deus, ela está leprosa. Deixa eu ver se é verdade. E é verdade, está leprosa. Esse negócio de murmurar não dá certo. Ai, se eu soubesse que acompanhar a Miriam é acompanhar a morcega que a gente dorme de cabeça para baixo. Se ela ficou leprosa, vai acontecer também alguma coisa comigo. Deus não vai deixar isso parar. Deixa eu ver se eu estou leproso também. Porque quem está com lepra fica leproso, sabe disso? Cadê o ouvido para Miriam? A lepra dela vai resvalar em você. Vai procurar a lepra aí, que vai. Qual é a parte do meu corpo mais branca do que o normal? Isso que aconteceu não mais. Miriam ficou leprosa, mas eu não fiquei leproso. Oh, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Aí alguém pergunta: mas por que Deus então põe lepra em Miriam? Ele não põe ainda não. Porque Deus cobra mais do lepor. E não do manipulado. Meu Deus! Deus vai cobrar tanto de um como do outro. Deus vai punir os dois. Mas ele pune com mais severidade. O grau de intensidade da punição de Deus é maior sobre o mentor. Toda crise tem um mentor. Toda fofoca e contenda dentro da igreja tem um mentor. Tem alguém que não quer mostrar a cara e que fica envenenando, jogando combustível, querosene, gasolina. Joga assim e sai, contendo pelada. Faz um comentário depreciativo. Um comentário maldoso sutilmente vai se saindo,
escombro. Mas Deus sabe onde está o mentor. Aleluia. Deus sabe onde está o camaleão. Deus sabe como pegar o camaleão. Eu até hoje, depois de 21 anos conduzindo igreja, tenho uma enorme dificuldade de pegar o camaleão no laço. Eu jogo o laço com um pedaço de pedra. Eu falei, puxa, eu pensei que era o camaleão. Abro o laço, jogo, com um pedaço de toco de madeira. Eu falei, meu Deus do céu, onde está esse camaleão? E Deus disse assim, pode deixar que no tempo certo eu vou trazer até você. Para descamar. Mas Deus sabe onde está o mentor. Aleluia. Deus sabe onde está o camaleão. Deus sabe como pegar o camaleão. Eu até hoje, depois de 21 anos conduzindo igreja, tenho uma enorme dificuldade de pegar o camaleão no laço. Eu jogo o laço com um pedaço de pedra. Eu falei, puxa, eu pensei que era o camaleão. Abro o laço, jogo, com um pedaço de toco de madeira. Eu falei, meu Deus do céu, onde está esse camaleão? E Deus disse assim, pode deixar que no tempo certo eu vou trazer até você. Você acredita que Deus vai trazer esse camaleão até nós? Tu aposta todas as fichas nele. Você prestigia ele. Você abençoa ele sem saber que é ele que está incendiando a fogueira. Porque ele é sutil. Tem cara de bom moço, de boa moça. Sabe fazer certinho a política da boa vizinhança. Pô, meus camaradas, estou com vocês, vocês estão comigo, amo vocês, vamos aí. Cara, vai deixar, uma hora vai mudar, vou deixar aqui. Aleluia, Jesus. Eu estou tentando pegar, mas não consigo. Mas eu vou me formar na faculdade, né, dos caçadores de camaleões. Tem uma dessa faculdade aí, eu li essa carreira, Estácio de Sá, Felk, Castelo Branco, deve visitar, meus irmãos. Universidade Rural, acho que é a única que vai lançar essa carreira. Universidade Rural, né? Botânica, né? Está lá no meio do mato, um camaleão que está lá também, que eu sei. Às vezes coloca um terno para visitar a gente. Para pregar sobre isso tem que ter muita graça de Deus, porque olha, meus irmãos, 1000 amigos são poucos, o inimigo é muito. E às vezes tu prega uma mensagem dessa para libertar o cara fica mais executivo. Tu prega isso aqui para poder Deus fazer uma metamorfose, para descamalhonar o sujeito. Fazer com que o sujeito deixe de ser um camaleão. Aí ele vira um lagarto, ele venenoso, que luta contra a serpente e mata a serpente. Mas o que eu posso fazer? Eu estou pregando para curar. Aí, meus irmãos, eu procurar ela para mim, não, só foi Miriam. Mas só foi Miriam. Muito obrigado, senhor. Isso é uma lição, aprenda, hein? Na próxima vez que vai ficar depois é você. Deus dá uma colher de chá para o manipulado. Caramba!
era uma característica, era pusilânime. Moisés disse assim: olha aqui, Arão, Deus está me chamando para o monte. Hoje já 40 dias, 40 noites, vou ter lá um diálogo com Deus. Vou trazer as tábuas dos testemunhos, os mandamentos. Fica aqui com esse povo, com essa congregação, porque estou subindo. Aí passou 40 dias, 40 noites lá orando, jejuando, daquela teofania, daquela revelação, manifestação de Deus. Aí, irmãos, o povo diz assim: Arão, teu irmão não vai voltar não. Com certeza uma cobra mordeu e ele deve ter morrido por lá. Arão, faça um Deus que vá diante de nós. Arão, está pensando que teu irmão vai voltar? Não vai voltar. E ele cheira a cabeça de Arão: faça um Deus que vai diante de nós. Aí ele diz assim: quem tem pendente, pulseira, anel, cordão, correntinha no pé com a maritaca, quem tem? Eu trago só as correntinhas de ouro. Aí colocou toda aquela bijuteria, não, né? De ouro. Aquelas joias, muito bom, bem lembrado. E jogou lá no forno, fundiu um bezerro. Aí, 40 dias de comunhão, de revelação em cima do monte, Deus disse: Moisés, desça, porque olha, meu negócio lá está feio. Meu povo se desviou. Mas Deus dizia: meu povo, mas quando o povo se desvia, diz: é o povo de Moisés. Sempre Deus disse: meu povo, mas quando o povo se desvia, diz: Moisés, o teu povo. Já viu quando o marido está colerizado com alguma atitude de um filho e diz: ô mulher, o teu filho, né? Não é teu filho também não? Quando a mulher está lá no contra com a criança, e assim: ó, por favor, toma conta do teu filho. Esse teu filho está aí, o nosso filho. O teu povo